de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, uma vez mais erguemos a nossa voz até a Ti, para lhe suplicar, meu Pai, que Tu venha neste momento falar conosco uma vez mais pela Sua palavra. Teu Filho, Senhor, que está aqui e que será o veículo que o Senhor utilizará para falar com a Tua igreja. Ó Pai, eu tenho certeza que ele já está entregue em Tuas mãos e que a mensagem o Senhor já colocou, Senhor, no coração dele e nos seus lábios. Por isso, ó Deus, fala com a Tua igreja nesta noite, porque estamos ávidos em ouvir a Tua voz, porque temos a plena certeza, Senhor, que a Tua palavra vai nos impactar, que a Tua palavra vai restaurar, que a Tua palavra vai libertar, que a Tua palavra, Senhor, vai consolar, que a Tua palavra vai exortar, que a Tua palavra, Senhor, vai edificar, que a Tua palavra, Senhor, vai de encontro aos corações que aqui estão. Por isso, Pai, fala, usa o Teu servo, tudo isso para a glória e para o beneplácito do Teu nome, é o que nós te oramos, crendo em o nome de Jesus. Amém. Então nós vamos receber o pastor Ademar nesta noite. Pastor Ademar é um dos grandes amigos meus aqui da cidade, e para nós, pastor, é uma grande honra você estar ministrando aqui hoje. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Eu quero falar de algo assim que está em extinção aqui na face da terra, e que se essa palavra entrar no teu coração, ela vai nortear toda a sua vida a partir de hoje. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 17. Todos acharam? Diz assim o texto: honrai a todos. O que está escrito? Só os vivos. O que está escrito? Honrai a todos. Amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Amém? Queridos, esses 22 anos aqui de Igreja Batista Nova Filadélfia, se o pastor José Carlos, mas a pastora Ângela, todos os obreiros que estão com eles aqui há tempo, pudesse contar um momento da história, fases dessa história de 22 anos, eles têm muita coisa para falar. E de todas as histórias que eles contarem, eles vão ter um momento para falar do tempo que foram desonrados. Nessa noite, queridos, eu quero trazer uma palavra. Deus me deu essa palavra, uma palavra, me deu um tema: honra em 4 níveis. Amém? Quantos níveis? 4 níveis de honra. E se essa palavra entrar aqui dentro no seu espírito e transicionar a sua mente, você nunca mais será o mesmo. Não, você não entendeu nada. Você nunca mais será o mesmo. Diga: eu nunca mais serei o mesmo. Primeiro nível de honra. Salomão, no capítulo 3, versículo 9 de Provérbios, ele traz um texto que diz o seguinte: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Primeiro nível de honra que eu quero ministrar, falar nessa noite, é honrar a Deus. Honrar quem? A Deus. Com o quê? Com os meus bens. Queridos, nós precisamos entender uma coisa, que honra nos promove a uma vida abençoada, quanto que a desonra nos promove para o caos, para a ruína, para a falência. A honra tem o papel de nos promover
para uma vida abençoada. É o que está escrito na Bíblia. Hoje nós percebemos que tem muitas pessoas dentro das igrejas falando de Jesus, falando da obra da cruz, mas vivendo em um nível de derrota, de caos, de miséria, de angústia, porque estão quebrando princípios. Deus é um Deus de princípios. Deus não age fora daquilo que Ele estabeleceu como princípios. E o primeiro princípio aqui da honra, quem falou foi Salomão, um homem que sabia. Sabe por quê, queridos, que Salomão falou isso? Porque ele vivia isso como rei. Antes de qualquer governante da face da terra ter acesso ao rei Salomão, ter acesso à sabedoria do rei Salomão, o presente chegava primeiro, a honra chegava primeiro. A honra era a porta de acesso para aqueles outros governantes, para aqueles outros reis, ter acesso ao rei Salomão, ter acesso à sabedoria de Salomão. Hoje, queridos, tem muitas pessoas querendo ter acesso às promessas de Deus, mas não quer submeter ao princípio que os projeta para as promessas do Senhor, que é honra ao Senhor. Diga: honrai ao Senhor. Amém ou não amém? Perguntaram o ex-vice-presidente da República, José de Alencar: o senhor tem medo da morte? Ele falou: não. Ele foi categórico na sua resposta. Ele não pensou, ele não olhou em papéis, ele foi categórico em responder: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da desonra. O problema da igreja do século 21, pastores, é que perdeu o medo da desonra. Desonra o Senhor nos princípios de ofertar na casa do Senhor, desonra o Senhor no princípio de dizimar na casa do Senhor, desonra o Senhor nos princípios das primícias, e quer estar bem. É impossível romper. É por isso, queridos, que nós vemos muitos crentes que oram muito, que pregam muito, que tem uma dinâmica muito forte, mas vive uma vida de fracasso. O Mike Murdock, aquele dia, ele conta a experiência do pai dele, um homem que pegava a sua guitarra, entrava para dentro de um quarto, pastor de uma igreja nos Estados Unidos, e adorava ali, tocava, cantava mais de 8 horas por dia, mas era um pastor pobre. Era um pastor sem perspectivas. E ele então, entendendo o princípio, numa conferência missionária, o pastor que estava ministrando aquela conferência fez um desafio. Foi o primeiro da família a aceitar um desafio missionário para investir no reino de Deus. E ele aceitou o desafio de ofertar $100. E ele não tinha dinheiro. E ele foi e voltou para casa numa manhã de domingo, tocando o piano, que toca muito bem o Mike Murdock, tocando o seu piano, cantando. Um casal se levanta, traz $100, coloca no bolso dele. Era a oferta que ele tinha feito compromisso lá no congresso missionário. Ele pegou daquilo que era dele e honrou o Senhor. Hoje é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, como pastor, sim. Você está entendendo? Que não adianta você orar muito, não adianta você ler muita Bíblia, não adianta você jejuar muito, se você não honrar o Senhor nos princípios que Salomão está dizendo, de ofertar na casa do Senhor, de trazer a sua semente de fé, de trazer o seu dízimo no altar do Senhor. Você pode fazer o que você quiser na casa do Senhor, que vai continuar capengando. Olha para o seu irmão da direita e da esquerda, fala para ele: nessa noite, diga: nesta noite, o Senhor vai mexer com você, meu irmão. Dá um cutucão nele, ele não está nem acreditando nisso. Fala: eu estou te falando que o Senhor vai te espremer, para te expurgar de você toda a desonra instalada dentro de você. Desonra provoca caos. Toda casa tem um protocolo. Quando nós quebramos um protocolo, as portas se fecham. Ao invés de termos acesso
nós vamos encontrar portas fechadas, porque todo lugar tem um protocolo. Aqui Salomão está falando o protocolo da casa de Deus, o protocolo do reino de Deus, que para eu ter acesso às promessas conquistadas pela cruz, eu preciso honrar o Senhor. Irmãos, a igreja do século 21 está muito aquém do que honrar o Senhor. Honrar o Senhor na postura, honrar o Senhor de verdade no falar, honrar o Senhor como cristão em Colatina, honrar o Senhor. Aí Salomão ele destaca, nós lemos um texto, honrai a todos, mas o primeiro que deve ser honrado é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós não temos muito tempo, porque esse aqui eu gastei todo um final de semana para falar sobre esse tema. Tem coisas que a gente prega na igreja local, é para a igreja local. Tem mensagens que é para a nação inteira. Esta aqui é uma palavra que cabe em qualquer lugar, em qualquer igreja, porque hoje honra está em extinção. Segundo nível de honra, esse vai dar uma apertada. Segundo nível de honra, honra a si mesmo. Faz assim comigo, honra a mim mesmo. Por que você precisa honrar a si mesmo? Porque está escrito na Bíblia, no Salmos de número 8, versículo 5, o seguinte: o Senhor nos fez menos do que os seres celestiais, Ele nos fez menos do que os anjos do céu, mas nos coroou de glória e de honra. Você não entendeu absolutamente nada. Eu vou ler o versículo de novo. Salmos 8:5. O Senhor nos criou menos, nos fez menos do que os seres celestiais, mas nos coroou de glória e de honra. Sabe o que me choca, queridos? A mesma igreja que está sendo treinada e preparada para a glória, adentrar nas regiões, no Santo dos Santos, na presença do Senhor, é uma igreja sem nome para comprar. Esquisito, né? Uma igreja que não consegue ver na Bíblia que o Senhor me coroou de honra. Eu preciso, como ser humano, como homem, como líder, como pastor, ter nome em uma cidade. Hoje a igreja não se preocupa mais. Eu preguei numa igreja no Mato Grosso, falei o seguinte: se todas as igrejas deveriam ter uma antessala do altar, pegar o CPF dos pregadores que pregam no altar, dos estrelas, ver se pelo menos eles têm nome, ver se pelo menos eles têm honra a si mesmo. Estamos equivocados em alguns quesitos na nossa vida pessoal. O Senhor nos fez menos do que os seres celestiais. Sabe do que a igreja gosta? É manto, é bom, é o repleplé e papapá, mas a maioria dos repleplé compra e não pagam. Lamento informar isso para vocês. É muito gostoso, é muito bom, é unção, é poder de Deus, é manto e é bom demais. Alguém fala assim, mas o pastor que vai pregar revela. Para mim a melhor revelação é a revelação da palavra. É essa que muda a minha vida, é essa que transforma a minha vida, é essa que norteia toda a minha história. É a palavra da verdade. A verdade que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esta verdade, é esta revelação que eu tenho para você hoje. Que você precisa honrar você, honrar a si mesmo. Pergunta para o seu irmão da direita e da esquerda: você tem honrado você mesmo? Está tudo ok com o teu nome? Você pode entrar numa loja, a pessoa fala: me dá o seu CPF aqui, porque aqui dentro você tem nome, lá fora você é número. Você só é gente no reino de Deus.
nós só temos nome aqui dentro, porque lá fora somos números, número do CPF. Quem está entendendo? Por isso que eu acredito numa palavra que transiciona a mente. Eu sou crente e Deus sabe que eu não dou conta de permanecer com meu nome limpo, eu adoeço. Sabe que eu quero nessa noite provocar em vocês uma enfermidade? Pastor, eu pensei que o senhor veio para nos curar. Não, para provocar você se adoecer aqui dentro, para falar: eu não me conformo de terminar mais um ano com o nome sujo. Isso é desonra. O povo perdeu o medo da desonra. Foi o que o ex-vice-presidente da nação, um homem de índole, um homem de caráter, quando perguntaram para ele: senhor presidente da república, senhor vice-presidente, o senhor tem medo da morte? Ele diz: medo da morte eu não tenho, a única coisa que me mete medo é a desonra. A igreja perdeu o medo da desonra, queridos, de ser mal falado. A promessa diz, a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, que se eu for fiel, que se eu for obediente, que se eu cumprir os princípios, todas as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás na cidade, honrado será na cidade, honrado será na cidade. Você é honrado aqui? Sabe o que significa honra? Apreciação, estima, respeito e reconhecimento. Respeito é quando você chegar, as pessoas têm que te respeitar, porque sobre a tua vida repousa honra. Tem uma coroa visível. Coroa é algo que todo mundo vê. O Senhor falou o seguinte: eu criei o homem menos do que os seres celestiais, mas eu coroei os homens com a coroa da glória. A coroa é algo visível. A glória de Deus é visível na vida da igreja. Tem muito isso e muito aquilo, mas quando chega em casa, o pau está quebrando, não tem nada. Já passei aperto em Colatina, irmãos. Aqui foi onde eu comi arroz com lágrimas. Pense em apertos. Mas eu nunca fui desonrado. Aperto não significa lutas, adversidade financeira não significa que você tem que ceder ao ponto de criar um argumento forte. Deus sabe, tem um argumento dos crentes, Deus sabe. Pastor, aqui talvez não tenha, isso é só na tenda. Deus sabe por que eu não fui fiel esse mês. Deus sabe. Deus não sabe de nada não, meu irmão. Deus é Deus de princípios. Sabe onde eu entendi isso? Isso foi consolidado no meu espírito de verdade quando eu cheguei na África pela primeira vez, em um país que não tem o que comer, em um país que está em guerra há mais de 38 anos, em um país que um comandante do exército, um capitão do exército, um homem que está à frente de mais de 1000 homens de guerra, na guerra, ganha $50 por mês. Um capitão. Para você pensar o que ganha um soldado raso do exército congolês. Aonde você vê uma família que tem 20 meninos, 24 meninos, 26 meninos, aonde uma equipe come chima na segunda, e aquela equipe que comeu na segunda só vai retornar naquela comida ruim, fraca, na quinta-feira, porque na terça é outra equipe, na quarta é outra equipe, e na quinta-feira volta aquela equipe que comeu na segunda. Se o cara não entender princípios, ele vai questionar a Deus: mas aonde Deus está nesse país? Não, Deus me respondeu: eu sou um Deus de princípios.
Eu não movo uma palha fora de princípios. Não adianta, irmãos, orar e continuar quebrando princípios. Não adianta orar e continuar desonrando a si mesmo. Você precisa entender nessa noite como igreja. Nós líderes precisamos entender nessa noite que nós fomos coroados de glória, fomos coroados também de honra. Vamos honrar esta coroa que Deus colocou sobre a nossa vida. Vamos honrar a nossa vida pessoal nessa cidade. Ser homem, ser mulher de verdade nessa cidade. Eu fui fazer uma visita numa fábrica. O cara falou: pastor, vem cá orar. Eu fui. Para minha vergonha, depois do culto, depois da palavra, depois da oração, o dono daquela fábrica me chamou no seu escritório e falou: pastor, é até um negócio chato que eu vou falar para o senhor, mas pelo menos, quem sabe, dá para corrigir. As pessoas que mais me dão trabalho aqui na minha fábrica são os crentes. Chega atrasado, traz atestado falso. Eu falei: você está brincando comigo? Tem alguém da tenda aqui? Eu vou pegar aqui mesmo. Eu não aguento escutar um negócio desse não, irmãos. Aí você vai numa loja, aí a pessoa fala assim: pastor, as pessoas que mais me dão calote aqui são os crentes. Ei, que tipo de igreja que vai morar no céu? Que não consegue entender o que está escrito na Bíblia, que não consegue perceber o que está escrito. Pastor Zé Carlos, para que o senhor trouxe esse homem? 22 anos eu estou falando de honra. Honra a si mesmo. Seja um homem honrado nessa cidade, seja uma mulher honrada nessa cidade, seja uma menina honrada nessa cidade. Para de se esfregar com A, com B. Se esfregue no casamento com teu marido. O dia que você casar, menina, o dia que você se casar, menino, honra aquilo que Deus te deu. Honra a si mesmo. Mas a igreja perdeu o rumo. O que é honra? O que é honra mesmo? Nós não ouvimos mais sobre isso. Nós não sabemos mais o que é isso. Fala para o seu irmão: vai apertar mais ainda. Vamos adiantar, porque o tempo já está indo. Terceiro nível de honra: honra pai e mãe. Efésios capítulo 6, versículo 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Se eu perguntar para a igreja qual é esse mandamento entre os 10 mandamentos, sem os líderes, eu quero crer que vocês sabem. Por isso que eu nem vou perguntar. Eu quero acreditar que todos aqui sabem que mandamento é esse. Deixa eu te perguntar: que mandamento é esse? Que Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedras. Qual mandamento é esse? Esse é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E Paulo ele traz uma palavra assim. Ele diz o seguinte: para que tudo que você fizer vai dar certo. Sabe, pastores, por que a vida dos jovens, dos adolescentes não dá certo? Não estão funcionando legal? Por causa da desonra. É filhos que se levantam contra os pais, é filhos que se rebelam contra os pais. Nas últimas semanas, eu não vi não, porque eu sou crente, mas tem pastores em Colatina que trazem essas informações, pastor Zé Carlos. Você viu, rapaz, uma menina que postou uma foto nua? Meu irmão, nua eu só vejo a minha mulher. Ia saber dentro de um quarto, na hora do pega. Você está entendendo? Que história é essa, meu Deus?
Você não tem nem que ver uma desgrameira dessa não, meu irmão. Mas vamos falar, o que é o resultado de quê? Filhos que desonram pais. Olha o nível da desonra. Pais expostos numa cidade como Colatina, mais de 100 mil habitantes. Hoje tem que encarar pessoas, hoje tem que ver pessoas, hoje tem que lidar com os amigos, no trabalho. Tem pessoas que se matam, que se suicidam por causa da desonra, porque a desonra promove as pessoas para a morte, promove as pessoas para a miséria, promove as pessoas para o caos. Você viu? Eu não vejo isso. Eu não sei se é pegadinha. Deve ser pegadinha de crente com pastor. Você viu? Eu falei, não vejo. Viu o quê? A foto da menina nua na internet. Eu não vejo, filho. Será que o pessoal do altar, como é que está esse negócio? Vocês viram? Isso é desonra. Como é que você anda? Como crente, como filho, como você anda com teu pai, como você trata tua mãe. Lá na igreja, quando o cara vai casar com a menina, quando o rapaz vai casar com a menina vai casar com o rapaz, eu dou um conselho simples: filha, pastor, e aí? Olha como essa menina trata os pais. Porque do jeitinho que ela faz com os pais, ela vai fazer com você. Se ela é preguiçosa com os pais, ela vai ser preguiçosa com você. Se ela responder aos pais, ela vai responder você. Se ela bater nos pais, ela vai bater em você. Tem muitos homens que estão apanhando das mulheres. Pastor, o senhor está brincando? Tem que criar, tem a lei Maria da Penha, tem que criar a lei Maria João. Lei João. Não é o João da Carneiro, não. Maria João. Não tem a lei Maria da Penha? Por que não tem então a lei que protege os homens que apanham das mulheres? Mas por que elas batem nos maridos? Porque ela bateu nos pais. Ela desonrou os pais. Pastor, eu vou casar com esse camarada. Filha, observa como esse camarada trata os pais. Se ele for um cara que traz flor para sua mãe, ele vai te dar flores. Mas se for um cara bruto com os pais, ele vai ser bruto com você. Ele vai apanhar. E o que tem de crente dentro de igreja, que louvam no altar, que faz um sapateado todo, mas quando chega em casa, apanha do marido, meu irmão. O marido bate na esposa. Aqui não tem isso não. Isso é só tenda da fé. Lá na igreja não precisa de lei Maria da Penha. Eu mesmo resolvo com o cara. Tinha um camarada lá que deu uns tapas na mulher. A gente tem o discipulado de casais e terminava o discipulado jantando. Quando chegamos lá, eu e minha esposa, aquele marasmo, sentamos à mesa. E eu falei, e aí, tudo bem? Com o casal. Aí eu olhei para a irmã com o rosto todo vermelho, a marca da mão do cara. E ela olhou para mim, falei, irmã, pode falar, aqui você está tranquila. O que aconteceu? Eu vi o vento do pé do cara passando debaixo da mesa, para bater na perna dela e falar, tipo assim, não fala não, senão depois eu te pego. Eu falei, olha para mim, camarada, o que aconteceu? Aí ele engasgou, irmão, o que aconteceu, pastor? Antes do senhor chegar um pouquinho, ele me deu um, aqui ó. Eu olhei bem para aquele cara, falei, bate em mim. Ah, mas o senhor é pastor, você vai tomar um soco de pastor, que pode ser que você vai levantar.